Um pescador gritou que nem uma surda conseguiria ressuscitar aquele motor morto. Ela entrou sozinha no galpão abafado. Os homens riram, comentando entre si como seria perda de tempo. Ela ignorou as provocações e começou a desmontar as peças esquecidas. Parafuso por parafuso, encontrou um conjunto invertido que ninguém percebeu. Ainda assim, a roda de gente se aproximou como se esperasse sua queda mais uma vez. Ela acordava cedo no bairro do Anjo da Guarda, sempre do mesmo jeito. Luz entrando pela janela simples, cheiro de café passado pela vizinha, movimento lento da rua subindo. A rotina dela era direta e sem mistério. Caminhava até a oficina pequena, onde trabalhava fazia anos. O lugar era quente, cheio de metal guardado em caixas e ferramentas gastas pelo uso constante. Ela gostava daquele ambiente. As vibrações lhe diziam coisas que ninguém mais percebia. Era assim que entendia motores, peças, falhas. Não precisava de som, só precisava sentir. Chegava antes de todos. A poeira acumulada nos cantos parecia sempre igual. Ela passava a mão pelos motores desmontados na bancada. Cada um guardava uma história. Ela se guiava pelo toque firme, repetido até virar hábito. Gostava de limpar cada superfície antes de começar qualquer serviço. Fazia parte da organização mental que sempre manteve. Era o jeito que encontrava para preparar o corpo e a cabeça. Nos dias comuns, cuidava de consertos menores, carburadores antigos, motores de popa que vinham de pequenas embarcações usadas na Baía de São Marcos, peças que travavam com a maresia e o tempo. Ela pegava cada serviço com paciência. Era conhecida por resolver problemas que outros evitavam. Nada disso trazia fama ou elogio, só garantia trabalho constante. Os pescadores apareciam sempre apressados. Entravam na oficina carregando peças sujas de areia e óleo. Falavam rápido, gesticulavam. Ela via os lábios se movendo, entendia pelo ritmo e pelo jeito como apontavam. Não precisava ouvir para acompanhar. Pegava o que traziam, analisava com calma e dava um aceno firme, sinal de que resolveria. Eles saíam sem pensar muito nela. Era parte do funcionamento do lugar. Ao fim de cada tarde, ela limpava as mãos no pano velho que deixava perto da bancada. Gostava de fechar o dia, sentindo que tinha deixado tudo no lugar. Caminhava de volta pelo mesmo caminho, observando o movimento simples das casas. Nada mudava muito. O bairro mantinha seu ritmo próprio. Crianças correndo, cheiro de comida escapando das portas. Gente sentada nas calçadas, conversando sobre o mar e o clima. Ela chegava em casa cansada, mas tranquila. Preparava algo simples para comer. Depois organizava as ferramentas que levava consigo. Mantinha tudo alinhado com cuidado. Era uma rotina silenciosa, mas cheia de intenção. O corpo dela seguia cada gesto como se fosse parte de um ritual aprendido com o tempo. A vida dela era assim, simples, repetida, previsível. Uma sequência de dias parecidos, marcados pela disciplina e pela vontade de fazer o trabalho direito. Nada indicava mudança. Nada anunciava a tensão que estava prestes a entrar no caminho dela. Tudo parecia seguir o mesmo ritmo constante das marés que cercavam a cidade. Os dias começaram a ganhar um peso estranho quando o estaleiro trouxe o motor grande que estava parado havia anos. Ele chegou em cima de um carrinho velho, coberto por sujeira acumulada. Os pescadores comentavam que ninguém tinha conseguido fazer aquele motor respirar de novo. Ela observou o bloco metálico sem demonstrar nada. Encostou a palma da mão na carcaça fria. A vibração interna era quase nula. Mesmo assim, algo ali chamava atenção. O motor foi deixado no canto como se fosse sucata. Os homens passaram rindo, falando que aquilo não tinha mais jeito. Ela não ouviu as palavras, mas viu o movimento da boca deles. Percebeu o tom pelo jeito como apontavam para o motor e depois para ela. Era uma reação comum, não era novidade.
Continuou olhando para a peça como se tentasse entender o que estava escondido ali. Nas manhãs seguintes, o motor permaneceu no mesmo lugar. Ninguém queria assumir o serviço. Cada um usava uma desculpa diferente. Ela apenas passava perto, tocando o metal de leve. Aos poucos, certas sensações começaram a surgir. Peças presas onde não deveriam estar. Parafusos com tensão anormal. Um conjunto interno desalinhado. Nada gritante, nada óbvio. Era como se o defeito estivesse enterrado sob camadas antigas de tentativas frustradas. O clima ao redor dela mudou. Alguns pescadores observavam de longe. Ela via os olhares rápidos, sempre carregados de dúvida. Eles pareciam esperar que alguém resolvesse o problema, mas não acreditavam que pudesse ser ela. A oficina ficou mais movimentada, com comentários curtos e olhares atravessados. O motor começou a virar assunto. Cada chegada de embarcação trazia mais gente querendo saber quem seria o próximo a tentar. A resposta nunca mudava. Ninguém queria. Ela, porém, continuava se aproximando. Tocava cada canto do motor sem pressa. Usava as pontas dos dedos para identificar pequenas irregularidades. Sentia um padrão estranho na estrutura interna. Era como se algo tivesse sido montado de forma invertida. Nada disso aparecia à primeira vista. O defeito se escondia atrás de camadas de improvisos antigos. Era um problema silencioso, um erro que ninguém percebeu. Com o passar dos dias, a tensão aumentou. O motor passou a ocupar o pensamento dela enquanto caminhava de volta para casa. Ela tentava imaginar como teria sido montado. Pensava na ordem das peças. Pensava no momento em que o defeito começou. Nada disso aparecia com clareza, mas a sensação se fortalecia. Havia algo ali que ainda não tinha sido revelado. A rotina dela continuava igual, mas agora havia uma presença constante na oficina. O motor parado, o peso dos olhares, a expectativa silenciosa. Era como se todos aguardassem um desfecho que ainda não tinha forma. Ela ainda não sabia o tamanho real do problema. Só sentia que havia um defeito escondido, esperando a hora certa de se mostrar. As manhãs voltaram ao ritmo de sempre, mas ela percebia o motor parado como parte fixa do ambiente. Chegava cedo, colocava as ferramentas na bancada e começava pelos serviços simples. Limpava carburadores, trocava anéis gastos, desmontava motores menores que chegavam das embarcações da Bahia. Fazia tudo com a mesma paciência de sempre. Cada movimento era calculado, firme, repetido ao longo de anos de trabalho silencioso. A rotina seguia, mesmo com o peso daquele motor grande ocupando o canto da oficina. Os pescadores entravam e saíam apressados, entregavam peças sujas de óleo, deixavam recados rápidos e sumiam. Ela observava as bocas se movendo, entendia o essencial, anotava mentalmente o que precisava fazer. Era uma coreografia que já conhecia. Um fluxo contínuo de gente, peças quebradas e soluções improvisadas. O trabalho a mantinha concentrada. Nada ali era realmente novo. Só o motor grande destoava do resto. Nos intervalos curtos entre um serviço e outro, ela se aproximava dele. Encostava a ponta dos dedos na carcaça. A textura áspera parecia sempre a mesma, mas as vibrações internas revelavam pequenas mudanças conforme ela investigava novos pontos. Passava a mão pela lateral, sentia a dureza de parafusos que antes não havia tocado. Observava alinhamentos tortos que só apareciam quando a luz entrava num ângulo específico. Cada detalhe virava peça de um quebra-cabeça que começava a ganhar forma. Durante o almoço, sentava no mesmo canto da oficina. Comia devagar, olhando o movimento dos carros na rua estreita. Os sons não chegavam, mas ela percebia a vibração das passadas, dos motores leves circulando, das ferramentas batendo ao longe.
Era um mundo mudo, mas cheio de sinais. Ela se guiava por esse conjunto de sensações que formavam um tipo próprio de rotina. À tarde, enquanto os outros resolviam problemas externos, ela aproveitava para limpar a bancada. Tirava o excesso de pó das caixas de metal, organizava chaves e alicates. O motor grande seguia ali, como se observasse tudo. A cada nova passada, ela encontrava algo diferente. Um arranhão antigo, uma fenda que parecia fora de lugar, um parafuso gasto por tentativas repetidas de abrir o bloco. Nada disso era conclusivo, mas compunha um histórico de falhas acumuladas. No fim do dia, quando a oficina começava a esvaziar, ela parava novamente diante do motor. Passava os dedos no ponto onde sentira o desalinhamento na primeira vez. Tentava reconstituir mentalmente a montagem original. Sabia que aquilo ia exigir tempo. Sabia também que ninguém acreditava na recuperação do motor, mas isso não alterava o ritmo dela. O trabalho era feito passo a passo, com a mesma atenção que dedicava a qualquer peça comum. A rotina continuava igual, mas ela já percebia que, a cada novo toque, o motor mostrava um pouco mais do que escondia. Era como se esperasse o momento certo para revelar o problema completo. E ela seguia ali, presente todos os dias, construindo o caminho até essa revelação. O estaleiro decidiu que o motor precisava de uma última tentativa antes de ser desmontado de vez. Trouxeram o bloco até o centro da oficina, levantado por uma cinta velha presa ao guincho manual. Os pescadores se reuniram ao redor como se assistissem a um espetáculo anunciado. Ela ficou parada diante da máquina pesada, sentindo a mudança no ar. Aquilo não era mais um objeto esquecido no canto. Era um desafio público. Quando o guincho soltou o peso e o motor tocou o chão, a vibração correu pelo piso e subiu pelas mãos dela. Era uma sensação seca, travada, quase áspera. Não havia ritmo interno, nada sugeria vida. Ela passou a mão ao longo da estrutura, tentando seguir a lógica das peças. O desalinhamento parecia maior do que imaginava. Um conjunto inteiro estava preso de forma irregular. A pressão acumulada nas partes internas mostrava que alguém tinha forçado o motor além do limite. Aquilo explicava por que ninguém conseguia avançar. Os homens observavam em silêncio, mas o silêncio deles tinha peso. Era um misto de dúvida e provocação contida. Ela via o jeito como cruzavam os braços, como inclinavam o corpo para assistir cada movimento dela. O motor, parado ali no centro, marcava uma linha entre o que ela fazia no cotidiano e o que aquele momento exigia. Não era mais rotina, era exposição. Ela começou a desmontar a tampa principal. O parafuso estava tão preso que exigiu força extra. O metal cedeu de forma brusca, fazendo a chave escapar. A mão dela bateu na lateral do motor. A dor veio imediata, mas ela não parou. Ajustou o corpo, reposicionou a ferramenta e tentou de novo. A vibração que subiu pelo braço mostrou outro travamento interno, mais grave, mais profundo. Ao retirar a tampa, percebeu o estado caótico das peças internas. Havia marcas de tentativas mal feitas por todos os lados, rasgos na superfície do metal, arranhões largos, peças faltando, outras colocadas onde nunca deveriam estar. O problema era maior que uma falha isolada. Era um conjunto inteiro montado de forma errada. Era como se o motor tivesse sido desmontado e remontado repetidas vezes por mãos apressadas, sem método, sem cuidado. O peso do erro coletivo caiu sobre ela. A queda não veio de um tombo, mas da percepção clara de que o problema estava muito além do esperado. A oficina parou em volta. Os pescadores se aproximaram mais um pouco. Ela sentiu o olhar deles fixo, esperando que desistisse. A dor na mão latejava. O motor parecia maior do que antes, coberto por sinais de abandono e improviso. Mesmo assim, ela permaneceu ali. Mantinha as ferramentas firmes. O desafio agora era evidente.
O motor não apenas estava quebrado, estava comprometido desde a base, e ela precisava decidir se continuaria ou se deixaria que o fracasso dos outros virasse também o dela. O motor ficou aberto no centro da oficina como um corpo exposto. As peças internas formavam um cenário de desgaste profundo. Nada ali seguia uma ordem lógica. Era um emaranhado de erros acumulados por anos. Ela passou a mão pelo interior do bloco e sentiu a aspereza de superfícies deformadas. O metal contava uma história de tentativas desesperadas. Força demais, pressão fora do ponto, ajustes feitos sem referência. Cada toque dela confirmava que a raiz do problema era maior do que qualquer um imaginava. Os pescadores começaram a circular ao redor. O ar ficou carregado. Ela percebia o movimento dos lábios, mas não precisava entender as palavras. O jeito como apontavam revelava tudo. Diziam que era perda de tempo. Diziam que ninguém conseguiria. Diziam que ela deveria parar. O motor parecia atrair comentários duros. A oficina virou um espaço apertado, cheio de expectativa negativa. Ela tentou soltar um conjunto preso há anos. A chave escorregou por causa do óleo antigo espalhado pelo metal. A vibração da tentativa fracassada subiu pelo braço dela. Era forte, irregular, quase agressiva. Tentou de novo. O metal não cedia. Era como se o motor resistisse por dentro. O esforço repetido começou a cansar os músculos. O corpo dela respondia devagar. A mão machucada latejava sem pausa. Em certo momento, o guincho balançou levemente com o peso do motor. O movimento fez uma peça solta cair no chão. O som não chegou até ela, mas o impacto vibrou pelo piso. Os pescadores reagiram com espanto. Ela se abaixou para pegar a peça. Era pequena, gasta, marcada por tentativas antigas de aperto. Parecia fora de qualquer função. Ela girou a peça entre os dedos. O formato não combinava com o lugar onde deveria estar. Era mais um sinal de montagem errada. A pressão aumentou quando alguns homens começaram a se aproximar demais. O corpo deles criava uma barreira em volta do motor. Era como se quisessem ver o fracasso mais de perto. Ela manteve o foco, voltou a trabalhar com cuidado, tentou soltar outra parte. O esforço deixou o braço pesado. O suor escorria pelo rosto. A oficina estava quente. A tensão acumulava no ar. Ela percebeu algo estranho quando tocou a lateral interna do bloco. Uma vibração curta, mas firme. Um ponto específico reagiu de um jeito diferente. Não era solução. Era um sinal. Ela repetiu o gesto. A vibração voltou. Era discreta, mas constante. Isso mudou a direção do pensamento dela. Indiciava que uma parte essencial do motor ainda respondia. Mesmo perdida no meio de tantos erros, aquela vibração era um caminho possível. Mas o clima ao redor ficou mais duro. Os pescadores continuaram esperando que ela desistisse. Alguns deram meia volta, certos de que aquilo não levaria a nada. A oficina parecia menor, o ar mais pesado, o motor mais resistente. A crise estava ali, clara, exposta, firme, e ela continuava diante de tudo, tentando encontrar a peça certa em meio ao caos. A oficina amanheceu abafada. O motor continuava no centro como um desafio que não saía do lugar. Ela chegou antes de todos. Aproximou-se do bloco aberto e colocou a mão no ponto onde sentira a vibração firme no dia anterior. A sensação voltou. Curta, contínua, insistente. Era como se aquele pequeno sinal pedisse atenção. Não era solução. Era apenas um início. Um fio possível dentro de um labirinto de falhas. Ela limpou a área com um pano gasto. O metal revelou uma superfície menos danificada do que o resto. Aquilo destoava de tudo ao redor. Todas as peças próximas estavam marcadas por tentativas frustradas, mas aquele ponto parecia protegido, quase intacto.
A diferença chamou a atenção dela. Passou os dedos devagar, seguindo a textura. Encontrou uma fenda leve, uma abertura que ninguém percebeu, porque estava escondida sob camadas de sujeira e gordura antiga. Os pescadores começaram a chegar aos poucos. Observavam de longe, sem se aproximar tanto quanto no dia anterior. A tensão ainda existia, mas havia uma curiosidade nova. Eles queriam ver se ela continuaria, queriam saber por que ela estava ali tão cedo. Ela ignorou os olhares e manteve o foco no motor. Pegou uma chave menor e tentou entender a lógica da fenda. Havia um encaixe escondido, uma peça que parecia deslocada do lugar original. O sol entrou pela porta da oficina e bateu no bloco aberto. A luz revelou uma linha fina que conectava a fenda a um conjunto interno. Era discreta demais para ser vista com o motor fechado. Era um tipo de acesso lateral improvisado há muito tempo. Talvez criado para resolver um problema antigo. Talvez resultado de um reparo que nunca foi concluído. Ela seguiu essa linha com o toque. A vibração aumentou um pouco. Era o primeiro sinal concreto de que havia algo ali que poderia mudar tudo. Pegou uma ferramenta fina e tentou remover a sujeira acumulada na fenda. O metal respondeu com leveza, como se estivesse esperando aquele movimento. Aos poucos, um pequeno componente apareceu. Não era grande, não era complexo, mas parecia ser a peça que mantinha parte da estrutura presa de forma errada. Ela a segurou entre os dedos. O formato não combinava com o lugar onde estava. Era como se tivesse sido colocada ali por engano, travando o funcionamento interno. Ela observou o motor novamente. O componente encaixava perfeitamente em outro ponto do conjunto. Um ponto esquecido. Um ponto que ninguém tocou porque parecia funcional. Ela colocou a peça perto desse lugar e percebeu que a vibração mudou. Ficou mais constante, mais firme, como se o motor reconhecesse o encaixe correto. Os pescadores se aproximaram quando viram o movimento dela. Ficaram atentos, os braços cruzados, os olhos fixos. Ela não reagiu. Trabalhou com calma, ajustou a peça, limpou o encaixe. Preparou o interior para o reposicionamento. Nada ali representava uma solução completa. Era apenas a abertura de um caminho. Mas esse caminho tinha lógica, tinha direção. Era um encontro com algo que o motor ainda guardava. Um fragmento que resistiu a todas as tentativas erradas. Um ponto que finalmente mostrava que existia uma possibilidade real de reconstrução. Ela chegou cedo de novo, determinada a seguir o caminho que aquela peça tinha aberto. O motor permanecia exposto no centro da oficina, com as marcas antigas de falhas espalhadas por toda a estrutura. Ela encostou a mão na lateral interna e sentiu a vibração leve que descobrira no dia anterior. Era constante. Direcionava a atenção dela para um ponto específico dentro do conjunto. Não era um defeito comum. Era algo mais profundo, escondido sob camadas de improvisos. Começou a desmontar as peças em volta com calma. Cada parafuso retirado mostrava sinais de pressa de quem mexeu ali antes. Arranhões largos, marcas de ferramentas maiores que o necessário, peças amassadas por força excessiva. A linha de erros era clara. O motor tinha sido desmontado e montado várias vezes por pessoas diferentes, todas tentando resolver o problema sem entender a origem real. Ela avançou devagar, criando um espaço suficiente para investigar o encaixe que tinha encontrado. A luz da manhã entrou pela porta e iluminou o interior do bloco. Foi quando ela finalmente viu o que estava procurando. Um conjunto principal, responsável pelo início do movimento interno, estava montado de forma invertida. Não era um erro pequeno, era a raiz de tudo. O componente tinha sido colocado ao contrário muitos anos antes. Desde então, cada tentativa de reparo só agravava o problema. O motor nunca teve chance de funcionar.
Nunca respirou direito desde a primeira montagem. Ela passou os dedos pelo conjunto, sentindo a forma irregular das peças. Era possível entender a confusão criada ali. Com o componente invertido, todo o sistema interno trabalhava contra si. A vibração que ela sentia era o resquício de funcionamento de uma parte que ainda tentava obedecer à lógica original. O resto estava preso em um ciclo de falhas sucessivas. A revelação era clara e definitiva. O erro nunca esteve na força do motor, na idade das peças ou na sujeira acumulada. O erro estava na base, na primeira montagem, no primeiro toque errado que desencadeou anos de tentativas inúteis. Os pescadores começaram a se aproximar quando perceberam que ela desmontava uma parte que ninguém tinha tocado antes. Observavam com mais cautela. Os olhares já não eram de deboche, eram de dúvida misturada com curiosidade. Ela manteve o foco. Retirou o conjunto invertido com cuidado, segurou a peça nas mãos e estudou o formato por alguns segundos. A lógica da peça era simples. O funcionamento certo dependia de um encaixe direto, limpo, sem força. Colocou a peça na posição correta, mas ainda não fixou. Antes, passou a mão pelas superfícies internas, entendendo como tudo deveria se alinhar. Era um mapa claro agora. Cada movimento fazia sentido. Cada parte tinha um lugar exato. O motor, que parecia condenado, revelava sua estrutura original. E era sólida. Era possível recuperá-lo. Não seria fácil. Exigiria tempo, precisão, paciência. Mas era possível. O silêncio dos pescadores formou uma espécie de reconhecimento indireto. Algo estava mudando. O erro estava finalmente exposto. E ela era a única que tinha conseguido enxergar. Ela começou o dia com o motor aberto diante dela, agora com a peça invertida posicionada no lugar certo. Não estava fixada ainda. Era só o início do trabalho. A oficina estava vazia e silenciosa quando ela se aproximou. Tocou o bloco com cuidado. A vibração era diferente, ainda fraca, ainda dispersa, mas tinha uma direção nova, como se o motor finalmente esperasse o próximo passo. Ela separou as ferramentas na bancada. Chaves limpas, pano seco, óleo novo, cada item colocado no lugar exato. A atualização do conjunto exigia precisão. Ela respirou fundo e começou a desmontar o restante das peças afetadas pela montagem errada. Retirou parafusos gastos, limpou superfícies deformadas por anos de tentativas frustradas. O ritmo dela era firme, o corpo se movia com aquele foco silencioso que sempre teve. Nada apressado, nada hesitante. Os primeiros pescadores chegaram e ficaram na porta. Não se aproximaram, observavam de longe. Havia algo diferente no olhar deles. Não era mais descaso completo, era cautela. Ela continuou trabalhando. Reorganizou as peças na ordem correta, alinhou o conjunto principal e testou a resistência dos encaixes. Cada toque revelava que o motor respondia melhor ao novo arranjo interno. A peça invertida finalmente ganhou o encaixe certo. Ela a posicionou com precisão e confirmou o alinhamento com os dedos. O metal respondeu com uma vibração firme e clara. Era o primeiro sinal real de que o motor tinha chance de recuperar o movimento original. Ela continuou ajustando o entorno, garantindo que nenhuma falha antiga interferisse no funcionamento. O calor aumentou na oficina. O sol batia direto no bloco metálico. O suor escorria pelo rosto dela, mas o ritmo não mudava. Ela limpava cada novo ponto revelado, apertava os parafusos com força controlada e verificava o alinhamento repetidas vezes. A reconstrução tomava forma. Era lenta, exigente, mas contínua. Os pescadores começaram a se aproximar aos poucos.
Alguns cruzavam os braços, outros inclinavam o corpo para ver melhor. Ela ignorava as reações, ajustava as hastes internas, limpava as superfícies, recolocava os apoios laterais. O motor começava a ganhar estrutura. Era possível ver o avanço. Não era mais um amontoado de erros, era uma máquina em reconstrução. Quando terminou de montar o conjunto principal, encostou a mão no bloco. A vibração mudou de novo. Era mais estável, mais firme. Como se o motor estivesse retomando a identidade original perdida tantos anos antes. Ela observou o conjunto silenciosamente, avaliando o próximo passo. Ainda faltava muito. Ainda havia riscos. Mas, pela primeira vez, tudo estava no lugar certo. Os pescadores percebiam o progresso. O clima na oficina mudou. A tensão virou espera. Eles queriam ver o que aconteceria quando ela tentasse fazer o motor respirar. Ela se afastou um pouco, limpou as mãos e observou o trabalho feito. O caminho estava preparado. O motor tinha uma segunda chance real. Agora só faltava o momento decisivo. A oficina amanheceu com o motor montado e preparado para o teste. O bloco estava firme no centro do espaço, limpo, organizado e alinhado. Ela chegou antes de todos. Colocou a mão sobre a superfície metálica e sentiu uma vibração lenta, quase imperceptível, mas estável. Era o tipo de sinal que mostrava que tudo estava no lugar certo. A reconstrução tinha seguido o caminho lógico. Agora era o momento que todos esperavam. Ela separou o combustível, verificou as conexões e preparou a alimentação inicial. O corpo dela estava tenso, mas o movimento das mãos era calmo. Ajustou a válvula de entrada, checou o encaixe da peça que antes estava invertida e passou o pano pela lateral do motor. O sol começou a entrar pela porta da oficina. A luz bateu no bloco e destacou a superfície renovada. Era o mesmo motor de antes, mas agora tinha uma estrutura funcional. Uma máquina que poderia respirar novamente. Os pescadores se aproximaram devagar. Primeiro 2, depois 4, depois todos os outros. Formaram um círculo ao redor, mantendo distância, mas atentos a cada gesto dela. A expectativa era grande. O silêncio visual deles transmitia a mesma tensão que preenchia o ar. Ela não olhou para ninguém. Só observou o motor. Ajustou a posição do botão principal com cuidado. A oficina parecia menor enquanto ela se preparava para iniciar o teste. Ela girou o motor manualmente para sentir o movimento interno. O sistema respondeu. Não era perfeito, mas havia fluidez. Nada travava como antes. O conjunto principal deslizava no eixo com firmeza. As peças recém-alinhadas seguiam o percurso correto. Ela repetiu o movimento algumas vezes, garantindo que tudo funcionasse em harmonia. Era o último preparo antes da tentativa. Quando ativou o sistema de partida, o motor reagiu com uma vibração forte que percorreu o chão. A oficina tremeu levemente. Os pescadores deram um passo à frente. O bloco parecia hesitar no início, como se tentasse lembrar do próprio funcionamento. Ela tocou o metal para sentir a resposta. A vibração se expandiu, ganhou ritmo, criou um pulso contínuo. O motor começou a girar por dentro, primeiro lento, depois mais firme, depois mais decidido. A vibração tomou o ambiente, ela acompanhava tudo pelo toque. O ritmo interno aumentou até se estabilizar. O motor funcionava, não era um ensaio, não era sorte, era o resultado da reconstrução inteira. Os pescadores começaram a reagir. Alguns abaixaram o corpo para ver de perto. Outros ergueram as mãos como se assistissem a algo improvável. Ela permaneceu ali, focada no movimento constante. O motor alcançou o ponto máximo de estabilidade e manteve a vibração contínua. Era um funcionamento completo. Pela primeira vez em anos, o motor respirava. O ar mudou na oficina. Os pescadores se entreolharam, surpresos com o que viam.
A transformação estava ali, viva, direta, impossível de negar. O motor tinha voltado à vida. Ela tocou a lateral do bloco e acompanhou o ritmo firme. Era a confirmação de que tudo tinha dado certo. Ela voltou para a oficina no dia seguinte, quando o movimento já tinha diminuído. O motor permanecia no centro, ainda firme depois do teste. A superfície metálica mostrava marcas do trabalho recente. Ela passou a mão pelo bloco e sentiu a vibração suave que continuava mesmo desligado. Era o resquício do funcionamento estável, um sinal de que nada tinha voltado ao caos. O motor tinha encontrado o próprio caminho depois de anos preso no erro. Os pescadores chegaram devagar. Não vieram em grupo, nem com pressa. Entraram um de cada vez, olhando o motor como se fosse outro. O jeito deles estava diferente. Não havia riso curto, nem gesto de desdém. Alguns só cruzaram os braços, observando em silêncio. Outros se aproximaram do bloco e tocaram o metal, como se confirmassem que ele estava vivo mesmo. Ela notou tudo pela postura, pelos olhares, pelas mãos que se moviam com cautela. Ela ficou perto do motor, lembrando do início. Lembrou da primeira vez que tocou naquele bloco travado. Lembrou das peças fora do ponto. Lembrou do peso dos olhares que esperavam a queda. Lembrou da pressão daquela oficina cheia de gente pronta para desistir antes mesmo de tentar. Lembrou da peça invertida que tinha escondido a falha por tantos anos. E lembrou do momento em que o motor respirou pela primeira vez na reconstrução. Enquanto observava o bloco silencioso, ela entendeu que a história não estava só no motor. Estava no processo, no toque repetido, na paciência, nos dias longos em que parecia impossível avançar, no cansaço acumulado, no caminho que quase desmoronou quando encontrou a crise mais pesada, e na persistência que manteve mesmo quando tudo indicava falha. Aquilo não era sobre provar algo para os pescadores, era sobre provar para si mesma que o trabalho tinha sentido, mesmo quando ninguém acreditava. Um dos pescadores colocou a mão sobre o ombro dela. O gesto foi simples, curto, direto. Ela entendeu sem precisar de som. Era reconhecimento, era agradecimento. Era a confirmação de que o esforço tinha alcançado mais do que o funcionamento de uma máquina. O ambiente inteiro parecia mais leve. A oficina, antes carregada de tensão, agora tinha um ar de respeito silencioso. Ela deu um último toque no motor antes de se afastar. A vibração suave ainda estava ali, firme, estável. Era o tipo de sinal que acompanharia a memória dela por muito tempo. Saiu da oficina com passos lentos, sentindo o calor do sol de São Luís entrando pela porta. Não havia celebração. Não havia discurso. Havia apenas a certeza de que tinha feito o que precisava ser feito e que o motor, agora vivo, seguia como testemunho silencioso do trabalho dela.